Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aí ao nosso canal de língua portuguesa. Hoje vamos dar continuidade às videoaulas de gramática, vamos falar de adjetivos. Gente, já convido vocês, antes de começar, para se inscrever no nosso canal, para poder acompanhar todas as postagens que nós vamos colocar aqui ao longo desse ano de língua portuguesa, de gramática, interpretação de texto, redação, dicas de vestibular, muita coisa legal tá por vir aí. Já se inscreve no nosso canal, procura aí o linkzinho do inscrever-se no YouTube para você acompanhar tudo isso. Bom, vamos lá. A gente fez um bloco de videoaulas de substantivos de introdução à classe morfológica, à análise morfológica das palavras. Já fizemos um bloco de 5 videoaulas, se eu não me engano, sobre substantivos, extremamente importante para ti. E, dando sequência, vamos falar hoje de adjetivos. O que é que você tem que saber ao final desse bloco de aulas, que eu acredito que também serão entre 4 ou 5 videoaulas? Você tem que saber o que é um adjetivo, a relação desse adjetivo dentro do texto mesmo, as questões semânticas que envolvem os adjetivos. Você tem que saber a flexão desses adjetivos, a flexão de gênero, a flexão de número, a flexão de grau. Se você conseguir no final, então, sintetizar na sua cabeça o que é o adjetivo, a questão do adjetivo dentro do texto, né? A questão semântica e a flexão do adjetivo, você já está meio caminho andado. Então vamos lá. Então, análise morfológica, vamos falar dos adjetivos. O que é um adjetivo? Adjetivos são aquelas palavras que fazem parte do grupo nominal. Se é nominal, significa que eles estão ligados ao substantivo. Tá? Estão ligados ao substantivo. Então, o adjetivo, ele atribui alguma coisa a esse substantivo. O que é que ele atribui? Ele atribui uma propriedade. Ele atribui uma propriedade para esse substantivo. Essa propriedade pode ser uma aparência, pode ser um modo de ser, pode ser uma qualidade. Então, o adjetivo é aquela palavra que atribui uma propriedade ao substantivo, que pode ser aparência, que pode ser um modo de ser, que pode ser uma qualidade. Então, quando você fala lá, homem alto, homem a gente já sabe que é um substantivo, está dando nome ao ser. Alto está dando uma característica desse homem. Ele poderia ser baixo, ele poderia ser feio, ele poderia ser bonito. Não, é um homem alto. Esse alto está dando então uma característica, é o nosso adjetivo. Tá? Então, é isso que é um adjetivo. Tá fácil, tá tranquilo. O que você tem que gravar legal também do adjetivo é a relação semântica, a relação da interpretação de texto. Como que o adjetivo pode interferir aí no meu texto? Já logo de cara, já logo nos primeiros vídeos. Depois a gente vai para a parte mais técnica. Então você tem que entender um pouquinho sobre o aspecto conotativo e denotativo do adjetivo. Você tem que entender o posicionamento e como que ele interfere no texto. Vamos lá. Primeiro vamos falar do aspecto conotativo e do aspecto denotativo do adjetivo. Se você não lembra, tem uma videoaula aí já no canal falando sobre texto conotativo e texto denotativo. O que é denotação e o que é conotação. Mas vamos sintetizar. Conotação é o sentido figurado, né? Quando você atribui outros elementos de interpretação para uma mesma palavra. Denotativo é aquele sentido de dicionário, aquele sentido mais literal, né? O sentido de um uso mais corrente. Isso pode aparecer no texto junto ao adjetivo? É claro que pode. É claro que pode. O adjetivo ele pode, num momento, ser conotativo e, num outro momento, contextual, pode ser denotativo. Então, vamos ver um exemplo. Por exemplo, o adjetivo quadrado. Se eu falasse assim, o seu amigo é quadrado. O quadrado, nesse caso aqui,
é um adjetivo que está sendo usado no aspecto conotativo, né? Você não está falando que seu amigo é quadrado literalmente, você não está falando que ele tem uma aparência quadrada. Quando você fala que seu amigo é quadrado, você está dizendo que ele é uma pessoa antiquada, é uma pessoa que tem uma mentalidade fechada, é uma pessoa que é mais conservadora e tudo mais. Então, quer dizer, você não está... O quadrado aqui, ele vem com outros significados, né? É aquela palavra polissêmica, que tem vários significados, né? Já no outro caso, ó, o quarto é quadrado. Na hora que você fala, esse quarto é quadrado, aí você está falando da forma mesmo. Ele é quadrado, ele tem uma forma quadrada. Nesse caso aqui, você está usando o sentido de dicionário para o quadrado, né? O sentido mais de uso corrente. Então você está falando de uma coisa mais literal. Então o adjetivo ele sim carrega aspectos conotativos e denotativos, tá? Dentro da polissemia da palavra. Isso você tem que entender. Outra coisa muito importante com relação ao adjetivo é a questão da semântica, do sentido. O mesmo adjetivo, dependendo da posição que ele for usada, ele pode mudar o sentido da frase. Então, o adjetivo geralmente, ele é usado depois do substantivo. Primeiro você faz o substantivo, depois você apresenta o adjetivo para qualificar, para dar propriedade para o nosso substantivo. Mas o inverso também pode acontecer. E quando você brinca com a posição do adjetivo, você pode ter uma alteração de sentido, tá? E essa alteração ela pode ser de dois jeitos. Uma alteração não é uma alteração do significado, e sim da ênfase. Você pode querer mudar a ênfase da frase. A outra alteração, sim, é a alteração de significado. Você muda completamente o significado. Vamos pensar primeiro na ênfase. Então, primeiro vamos pensar na ênfase. Dependendo da posição, você pode dar uma maior ou uma menor ênfase para aquilo que você quer destacar no texto. Então, olha o exemplo aqui. Tive uma ideia brilhante. Brilhante, a gente já sabe, é o nosso adjetivo. Ideia é o nosso substantivo. Então, na hora que você fala, tive uma ideia brilhante, o destaque aqui está na ideia. O brilhante ele veio só para rechear um pouquinho, né? Para dar um recheio para essa ideia. Tive uma ideia brilhante. Se você mudar o brilhante de lugar e colocar o brilhante na frente do ideia, da palavra ideia, você tem, tive uma brilhante ideia. Percebe como mudou? Agora a ênfase está no brilhante. Quer dizer, no primeiro caso, a ênfase estava na ideia. Legal, tive uma ideia brilhante. No segundo caso, eu tive uma brilhante ideia. Ficou mais forte, né? Tipo, você deu um valor maior para essa ideia. Você então manteve o mesmo significado. A frase continua no mesmo sentido, né? Não mudou o sentido da frase. A ideia continua sendo maravilhosa. A ideia continua sendo brilhante. A diferença foi na ênfase. Então, a posição do adjetivo pode interferir na ênfase. E o outro caso é quando realmente tem uma alteração de significado. Você muda completamente o sentido da frase quando você muda a posição desse adjetivo. Então, por exemplo, eu conheço uma moça pobre. É completamente diferente de eu dizer que eu conheço uma pobre moça. Conheço uma moça pobre, conheço uma pobre moça. Conheço uma moça pobre, qual que é o significado? Eu conheço uma moça que é desprovida de recursos financeiros e materiais. Uma moça pobre. Você deve saber o que é pobre. Eu sei o que é pobre porque eu sou pobre. Então, nesse caso aqui, o pobre realmente é pobre de recursos, né? É pobre de recursos. Agora, na hora que eu digo assim, eu conheço uma pobre moça, eu não estou falando de recursos, né? Eu estou falando que ela é uma pobre moça, eu estou falando que ela é mais conotativo aqui, né? O significado, né? Estou dizendo que ela é uma pessoa que sofre mais, ela é uma pessoa de repente triste, uma pessoa que está passando por problemas. Mostra que quem falou a frase está quase tendo um sentimento de pena pela moça, né? Eu conheço uma pobre moça.
aqui mostra muito mais o autor da frase, né? O emissor da frase, quase como ele tendo uma demonstração de afeto pela moça. No primeiro caso não, né? Conheço uma moça pobre. Não tem demonstração de afeto, é denotativo. A moça é pobre, ela é desprovida de recursos. A ênfase está na moça, né? A frase tá na moça. No segundo caso não, eu conheço uma pobre moça. O autor praticamente mostrando uma relação de afeto com essa moça. Percebeu? Isso aparece em interpretação de texto, tá bom? Isso aparece em interpretação de texto, é isso. Aqui então já tem uma relação já interessante para você em algumas questões interpretativas que pode aparecer na sua prova. Bom, por enquanto é isso, essa é só a primeira videoaula, é só uma introduçãozinha para a gente começar a conversar. Se você gostou, dá um joinha aí, qualifica o nosso trabalho. Claro, curte, compartilha e inscreva-se aí no nosso canal para você acompanhar todas as próximas videoaulas. É isso, até a próxima videoaula, um forte abraço.